Olá pessoal, estimados alunos, amantes da química, que legal ter você aí para mais uma aula. Nesta ocasião nós vamos estudar os hidrocarbonetos de cadeia carbônica normal e ramificada. E para esta aula nós temos alguns objetivos a serem alcançados. Quais são, professor? Conhecer e diferenciar os hidrocarbonetos de cadeia carbônica normal e ramificada, aprender sobre a tabela de nomenclatura dos compostos orgânicos, compreender a nomenclatura dos hidrocarbonetos e praticar esses conhecimentos resolvendo atividades, resolvendo exercícios. Muito bem, alguns questionamentos pertinentes a essa aula. Como faço para nomear uma substância orgânica? Por que conhecemos algumas substâncias químicas com nomes que não seguem a regra oficial, a regra da IUPAC, as regras científicas? Muito bem, são questionamentos pertinentes a esta aula. A química orgânica e seus compostos. A química orgânica é uma parte da química que estuda os compostos do carbono. E você pode perguntar, professor, tem muitas substâncias químicas cujo elemento principal é o carbono? Haha, você não faz ideia. Nós já conhecemos mais de 19 milhões de substâncias orgânicas. E claro que estudar essas substâncias orgânicas uma a uma tornaria-se inviável. Então, nós classificamos, nós dividimos essas substâncias em grupos. É o que nós denominamos de funções químicas, funções da química orgânica. São substâncias orgânicas são substâncias químicas que apresentam características parecidas. E um grupo bastante interessante e importante, não desprezando os demais, são essas substâncias constituídas de apenas dois tipos de átomos, carbonos e hidrogênios, cujo nome nós damos de hidrocarbonetos. Muito bem. Avançando, e esses hidrocarbonetos, eles são tão vastos que eles também têm as suas subclassificações. E uma subclassificação bastante importante e interessante dos hidrocarbonetos são essas: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, aromáticos e alicíclicos. E aqui nós temos alguns exemplos. Alcanos são aqueles hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples. Alcenos são aqueles hidrocarbonetos que apresentam ligações ou ligação química dupla. Alcinos são os hidrocarbonetos que apresentam ligação tripla. Alcadienos, duas dupla. E aromáticos e alicíclicos, as cadeias hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que apresentam o anel aromático, o anel benzênico, esta estruturazinha, esta substânciazinha bastante bacana, bastante interessante, que você vai ouvir falar muito dela ainda. E os alicíclicos são os hidrocarbonetos que formam uma cadeia fechada, mas que não possuem o anel aromático. Para nós nomearmos as substâncias orgânicas, nós temos a regra estabelecida pela IUPAC que o nome dessas substâncias é constituída por uma parte inicial, uma parte intermediária e uma parte final. Cada uma dessas partes indica alguma coisa da substância. Professor, a parte inicial do nome indica o quê? Quantos carbonos ela tem? A parte intermediária, professor, o tipo de ligação que essa substância química apresenta. E a parte final, a função orgânica da qual ela pertence. Nós estamos estudando os hidrocarbonetos e os hidrocarbonetos, eles todos terminarão em O. Hidrocarboneto. Muito bem. Então nós temos aqui um exemplo de aplicação. Observe quantos carbonos nós temos nessa estrutura. 8. Que tipo de ligação química? Simples. E é um hidrocarboneto. Então, 8 é oct, ligações simples. AN, terminação O, octano. Muito bem, vamos para um outro exemplo. Então, nós temos aqui esta estrutura, tá?
em fórmula de bastão, onde nós identificamos 7 carbonos na sua cadeia carbônica principal. 7 carbonos, o prefixo é "-pt", e ela tem 2 ligações duplas, então vai ser di-en. Di porque indica duplicidade, en porque é dupla ligação. Então, "-pt", di-en e o "-heptadieno". Só que tem um ponto interessante aqui. Essas duplas ligações poderiam estar em outros átomos de carbono. Então, nós temos que indicar a posição que estão essas duplas ligações químicas. Exige-se, então, numerar a cadeia carbônica. E para numerar, nós vamos iniciar da extremidade da cadeia mais próxima da dupla ligação, que é essa aqui. Então, observe, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí nós vamos indicar que no carbono 2 nós temos uma dupla ligação e no carbono 4 também temos uma dupla ligação. Por isso tem esses 2 números aqui, o 2 e o 4 e o dieno. Muito bem, dar nome para as substâncias orgânicas não é tão simples como dar nome para, sei lá, você vai receber um convite de, quando você ficar adulto, ser padrinho do seu afilhado. Então você vai escolher o nome. Então você vai escolher o nome que você tem na sua cabeça. Mas as substâncias químicas não são assim. Se você descobrir uma substância química, você não vai dar o nome que você quer que está na sua cabeça, pelo menos para catalogar essa substância. Se ela tiver um valor comercial, você até pode dar um nome comercial, mas o nome científico, o nome técnico, não funciona assim. Você tem que seguir uma regra, e para uma substância orgânica, é esta regra que nós estamos aprendendo neste momento. Vamos para mais um exemplo. Então, nós temos aqui a cadeia carbônica de 4 carbonos, o prefixo é "but". Muito bem. Uma tripla ligação, o infixo é "in", e é um hidrocarboneto, o butino. Mas essa tripla ligação poderia estar tanto aqui como aqui. Então, eu tenho que indicar. Professor, faz diferença, professor? São substâncias químicas diferentes? Sim, são substâncias químicas diferentes. Se nós colocarmos, se nós formos analisar as propriedades, as características do 1-butino e do 2-butino, nós vamos observar algumas diferenças. São substâncias diferentes, por isso o nome tem que ter alguma diferença. E a diferença aqui está exatamente na posição dessa tripla ligação, por isso esse aqui é o 1-butino, but-1-ino. Ok? Muito bem, agora nós temos uma cadeia carbônica ramificada. Ramificação são carbonos fora da cadeia carbônica principal. Observe que nós temos uma sequência de carbonos onde agrupa o maior número deles e temos carbonos fora dessa sequência. Esses carbonos fora nós denominamos de radicais, ramificações, que também deve compor o nome da substância. Então, primeiramente, nós numeramos a cadeia carbônica principal, é aquela que agrupa o maior número de carbonos, então, a que agrupa o maior número é essa sequência que está em amarelo. Numeramos a partir da extremidade mais próxima do radical, nesse caso que não tem nem dupla e nem tripla. Então, numeramos a partir da extremidade mais próxima do radical. Então, esta é a extremidade. 1, 2, 3. Professor, por que não daria daqui? Porque o radical teria 1, 2, 3, 4, teria numeração 4. Então, nós temos que sempre priorizar a menor numeração possível. 7 carbonos, então o prefixo é "-ept". E no carbono 3 e no carbono 4, no carbono 3 nós temos um radical de 1 carbono, então o nome dele é metil. No carbono 4 temos um radical de 2 carbonos, o nome dele é etil. Etil vem antes de metil na ordem alfabética, então o nome 4-etil, 3-metil, heptano. Muito bem, vamos caminhar para mais um exemplo e você vai fixando, você vai aprofundando os conhecimentos sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos.
Vamos aqui para mais este exemplo. Identificando a cadeia carbônica principal, neste caso ela tem que conter não só o maior número de carbonos, mas inclusive a insaturação. Insaturação é o que, professor? Insaturação são as ligações duplas ou triplas na cadeia carbônica. Então, observe que a cadeia carbônica principal deve conter a dupla ligação. Então, além disso, maior número de carbonos. Ela vai fazer esta sequência em amarelo e aí nós vamos numerar a cadeia carbônica, iniciando da extremidade mais próxima da dupla ligação. Você observe que é aqui, e aí nós vamos dar o nome. 6 carbonos na cadeia principal, o prefixo é X. Uma ligação dupla em e hidrocarboneto termina em O, vai ser um hexeno, só que agora nós vamos colocar o nome dos radicais. No carbono 4 temos um radical metil, no carbono 3 temos um radical etil, porque são de 2 carbonos. Pela ordem alfabética, etil vem antes do metil, então no carbono 3 etil, no carbono 4 metil, X2, porque a dupla está no carbono número 2, eno. É isso aí, vamos caminhar, vamos trilhar, vamos minerar, porque o conhecimento, ele é construído, ele não é tão fácil como algumas coisas que nós sabemos que são fáceis. Vamos trabalhar mais este exemplo, e aí eu quero ver você trabalhar aí com o seu caderno e caminhar, exercitar e resolver as atividades propostas. Mais um exemplo aqui, nós temos o quê? Temos uma dupla ligação, então a cadeia carbônica deve conter esta dupla ligação. Muito bem, além de conter, deve reunir o maior número de carbonos. Então nós temos aqui 1, 2, professor, eu posso seguir para cá? Não pode, porque vai ter menos carbono do que para cá. 3, professor, eu posso vir para cá? Não pode, porque para cá tem mais carbonos. Então você tem que seguir o caminho onde você vai passar por mais carbonos. 5 carbonos e no radical 2 tem no carbono 2 tem um radical de 2 carbonos, etil, no carbono 3 tem um radical de 1 carbono, metil. Então, 5 é pente, o prefixo, ligação dupla em e o, porque é um hidrocarboneto, penteno. Agora, vamos para as numerações. A dupla ligação está no carbono 1, então vai ser pente 1-eno. E os radicais, no carbono 2 tem um radical etil, no carbono 3 metil. Muito bem, agora é a sua vez, tempo para você fazer e mostrar que você está realmente construindo este conhecimento de química que vai lhe fazer muito bem sucedido. Para você.
Muito bem, você está de parabéns. Confere comigo a sua solução aqui. Identificando a cadeia carbônica principal é aquela que agrupa o maior número de carbonos. Observe que vai ser esta sequência que está em amarelo. Identificando os radicais, nós temos aqui um radical de 2 carbonos, aqui de 3 carbonos e aqui de 1 carbono. Então, pela ordem alfabética, 4 etil, 6 metil, 5 propil, nonano, porque são 9 carbonos na cadeia principal. Mais uma atividade para você exercitar. Você pode dizer, professor, eu não consegui acertar esse. Eu digo, você mesmo assim está de parabéns porque você está tentando. É errando que se aprende. Vamos lá, mande ver mais uma vez com este novo exercício. Exatamente o que eu disse para você. Errando é que se aprende. Desta vez eu tenho certeza que você acertou. Confere comigo aqui a solução. Octano, 8 carbonos. Ligações simples, terminação O e a sua fórmula molecular, C8H18. E já que você está gostando da brincadeira, eu tenho mais uma para você aí. Mãos à obras.
Muito bem, confere aqui as suas respostas com a correção. Claro, as alternativas 1 e 4 são as verdadeiras. Agora eu quero falar contigo uma atividade que nós denominamos mão na massa. Uma atividade para você mostrar aos seus colegas, à sua mãe, à sua madrinha, padrinho, a todos que você queira, como que você está aprendendo química, não só na teoria, mas também na prática. Você vai pegar lá algumas bolinhas de isopor e você vai pintá-las de cores alternadas, aonde a preta pode significar o carbono, a vermelha o oxigênio, a azul o nitrogênio e as brancas o hidrogênio. Você vai pegar palitinhos e vai espetar nessas bolinhas de isopor, indicando as ligações químicas que esses átomos fazem. Você vai completar esta tabela. Observe, você vai numa bolinha que vai indicar o átomo de carbono, espetar 4 palitinhos, colocando aí espaçados o máximo possível. Em outra situação, 2 palitinhos juntos, 2 separados, indicando a ligação dupla e as 2 ligações simples. E em outra, você vai colocar 2 palitinhos juntos para um lado, 2 palitinhos juntos para o outro lado, indicando as 2 ligações duplas do carbono. Em outra situação, 3 palitinhos juntos, um só para o outro lado, indicando a ligação tripla e a ligação simples. O mesmo raciocínio você vai seguir para os demais átomos que irão simbolizar o oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. E aí você vai poder mostrar para todo mundo que você entende de química orgânica. Eis aqui os principais átomos da química orgânica e as suas respectivas ligações químicas. É isso aí, meu caro aluno. Nesta aula, então, nós compreendemos a regra de nomenclatura dos hidrocarbonetos, nós entendemos como se dá o nome para as substâncias orgânicas, hidrocarbonetos, e praticamos este conhecimento resolvendo exercício. Espero lhe ver na próxima aula. Um abraço e até lá!